Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de hoje, onde trataremos sobre regime de bens, especificamente no regime de comunhão universal de bens, analisando quais são os bens que se comunicam e quais são os bens que não se comunicam nesse regime de bens. Na videoaula passada, nós analisamos o regime de comunhão parcial de bens, onde foi visto que esse regime é aplicado no caso de não opção pelo casal de um regime específico diferente do regime de comunhão parcial de bens, ou seja, é o regime supletivo. No caso de não opção pelo casal de um regime de bens, vai ser aplicado a esse casamento o regime de comunhão parcial de bens, o que vale também para a união estável. Tá? Então, se o casal quiser optar por um regime diferente do regime de comunhão parcial de bens, ele vai ter que optar através do pacto antinupcial, numa escritura pública, num regime diferente do regime de comunhão parcial, que é o caso, por exemplo, no regime de comunhão universal. É um dos regimes possíveis de ser optados, mas esse registro vai ter que ser através do pacto antinupcial. Vamos à análise então do regime de comunhão universal de bens? O regime de comunhão universal de bens, artigo 1667, importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Ou seja, pelo regime de comunhão universal de bens, se comunica todo o patrimônio do casal. Há uma regra de comunicabilidade de todo o patrimônio do casal, seja o patrimônio presente quanto o patrimônio futuro. Então, tudo que for anterior ao casamento, bem como tudo aquilo que for adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão universal de bens, haverá a comunicabilidade. Pelo artigo 1668, são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, todos os bens que são doados a um dos cônjuges, ou se houver herança, um legado com cláusula de incomunicabilidade, esse patrimônio não vai comunicar ao outro cônjuge. Então, mesmo que a gente esteja diante de um regime de comunhão universal, que passa a ideia de que tudo se comunica, todo o universo de patrimônio se comunica, se houver uma doação ou uma herança, um legado, a um dos herdeiros, tá? Com a cláusula de incomunicabilidade, não haverá meação do outro cônjuge sobre esses bens. Vejam que no regime da comunhão parcial de bens, a gente viu que para que haja essa comunicação, teria que ter a cláusula de comunicabilidade. Tá? Aqui a regra é que todo o patrimônio doado ou herdado a um dos cônjuges, pura e simplesmente doado e herdado por um dos cônjuges sem qualquer ressalva, neste caso aqui da comunhão universal, haverá ameação. Porém, para que não haja ameação no regime da comunhão universal, tem que ter a cláusula de incomunicabilidade, diferente do regime de comunhão parcial, que para que haja a comunicabilidade tem que ter essa disposição que é para ambos os cônjuges. Porque se for feita apenas a doação ou recebido heranças sem nada, no regime de comunhão parcial de bens, não haverá a comunicação, não haverá ameação. Porém, no regime de comunhão universal, para não haver a comunicação, tem que ter a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, a regra no regime de comunhão universal, recebido um bem doado ou herdado, vai comunicar. Bem como os subrogados em seu lugar, ou seja, aquilo que a gente já falou no regime de comunhão parcial. Todo o patrimônio, todos os bens que forem vendidos, que se constituírem bens particulares e forem vendidos e adquiridos outros bens no lugar desses vendidos, subrogados, tá? Aí está o sentido da palavra subrogado, ele vai continuar sendo um bem particular. Note-se, né, que se for adquirido no mesmo valor. Então, se havia um bem particular, um terreno no valor de 50 mil e foi adquirido um carro no valor de 100 mil reais, tá? Esse carro foi subrogado parcialmente no terreno. Tá? Então, os 50 mil reais continua sendo patrimônio particular,
porém os outros R$ 50.000 desse veículo haverá ameação, ou seja, 25 mil para cada um dos cônjuges. Também são excluídos da comunhão universal os bens gravados com fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Ou seja, os fideicomissos, com o Código Civil de 2002, começou a ser hipóteses um pouco mais restritas. Ou seja, é uma sequência, uma sucessão de transferência de patrimônio. Então, deixa em herança um patrimônio para o sobrinho, mas que quando esse sobrinho falecer, esse patrimônio vai passar para uma terceira pessoa. Então dá uma sequência de transferência desse patrimônio. Então, como isso está sob condição resolutiva, não tem como comunicar esse bem para o outro cônjuge, porque ainda vai haver uma outra transferência desse patrimônio. É por isso que os bens gravados com fideicomisso, eles não haverão comunicação. Tá? Inciso 3º. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou seja, os preparativos do casamento, com bens móveis para a residência do casal, ou reverterem em proveito comum. Então, as dívidas anteriores ao casamento não vai entrar dentro da comunhão universal. Então, as dívidas anteriores de cada cônjuge não entram dentro da meação. Então, não vai atingir o patrimônio do outro cônjuge, salvo se essas dívidas forem com os preparativos do casamento e com os bens móveis que vão guarnecer essa residência do casal, porque aí presume-se que houve um proveito comum do casal e aí há a ameação dessa dívida. Também são excluídos da comunhão as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, se um cônjuge doar para o outro, se o marido doar para a esposa, fizer doações antinupciais com a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, que não vai haver comunicação desse patrimônio para fins de meação, isso se torna patrimônio particular do cônjuge. Não haverá meação, não vai poder reivindicar meação sobre essa doação feita por um dos cônjuges ao outro com essa cláusula de incomunicabilidade. Lembrando que nós temos a cláusula de incomunicabilidade, que tem o objetivo de não comunicar o patrimônio de um cônjuge para o outro. Nós temos a cláusula de inalienabilidade, que é diferente, que é a impossibilidade de venda desse patrimônio, e temos a cláusula de impenhorabilidade, que é aquela cláusula que restringe a possibilidade desse bem servir de garantia para alguma obrigação. Ele não vai ser penhorado, ele não vai servir como garantia. Então nós temos esses 3 tipos de cláusulas passíveis de serem opostas a algumas relações obrigacionais, e que a cláusula de incomunicabilidade ela tem o objetivo de não propiciar que esse patrimônio, que esse bem se comunique para fins de meação. Também estão excluídos da comunhão os bens referidos no inciso 5 a 7 do artigo 1659, que são aqueles bens que estão excluídos no regime de comunhão parcial de bens. Vamos dar uma olhada neles? Estão excluídos, 1659, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, a gente já viu na videoaula anterior, Então, os bens de uso pessoal, as joias, os instrumentos de profissão, os livros do advogado, o instrumental de trabalho de uma dentista, eles continuam sendo um patrimônio particular. Porém, se essas joias forem um investimento do casal, forem adquiridos como um investimento do casal, isso há comunicabilidade. Se esse escritório, se essa empresa foi constituído como uma profissão de um dos cônjuges, mas que foi constituído como um fundo de comércio, como um investimento do casal, isso há comunicação. Também estariam fora
da comunhão parcial de bens, como no regime de comunhão universal de bens, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Aquilo que já foi referido na aula anterior, com relação à questão do direito subjetivo a tais salários. Ou seja, tudo aquilo que for adquirido e tudo que foi percebido como salário durante a comunhão universal, ele continua fazendo parte da meação. Porém, quando houver o divórcio desse casal, o outro cônjuge não vai ter direito perpétuo sobre o salário, sobre os proventos do trabalho de cada um dos cônjuges. Cada um vai sair dessa relação, a partir desse divórcio, com o seu salário, claro, havendo a possibilidade, se for o caso, de fixação de alimentos. Porém, ele não vai ter direito a um percentual do salário, ou metade do salário, com um título de meação. Pode ser fixado alimentos, mas a título de meação, cada um sai com o seu salário e vai tocar sua vida com o seu salário. Tá? Porém, tudo aquilo que foi adquirido com esse salário, com esses proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, esses não, se for adquirido, esses entram na meação. Assim como o inciso 7º diz, as pensões, os meios-soldos, os montépios e outras rendas semelhantes que, como os proventos do trabalho, também vão fazer parte da meação, aquilo que for adquirido ou for recebido a título de pensão, de meio-soldo, montépio, vai fazer parte da meação, porém, uma vez dissolvido esse casamento ou essa união estável que esteja sobre o regime de comunhão universal de bens, essas pensões, os meios-soldos, vai ser de cada um a partir de então. Tá? Então, esses seriam os bens que estariam excluídos da comunhão universal. Porém, o artigo 1669 diz o quê? A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se perceberem, ou percebam, ou vençam durante o casamento. Tá? Então, da mesma forma como a gente falou sobre o regime de comunhão parcial de bens, mesmo o patrimônio sendo particular de um dos cônjuges, tudo aquilo que for percebido como fruto desses bens particulares, não haverá comunicabilidade sobre esse patrimônio. Repetindo, então, se, por exemplo, durante a comunhão universal existir 100 hectares de terra, que é patrimônio particular, tudo aquilo que for fruto dessas 100 hectares de terra, todas as plantações, todas as colheitas, todo o produto da exploração desse patrimônio particular, haverá sim a comunicabilidade, tá? Ou daqueles bens que se vençam durante o casamento. Então pode ser que uma das partes tenha ações na Bolsa de Valores, todo o rendimento dessas ações, todo o rendimento dessas aplicações particulares, vão haver comunicação desses frutos dessa aplicação. Tá? Então haverá meação sobre o produto dos frutos desses bens particulares. Tá? Então, essas seriam as primeiras observações bem genéricas sobre o regime da comunhão universal de bens, no tocante ao que se comunica e o que não se comunica nesses regimes. Desejo bons estudos a todos, nos vemos na próxima videoaula. Abraço!